Talvez eu comece esse vídeo pelo final, pela conclusão de que as coisas levam tempo. Eu li algumas coisas essa semana, algumas newsletters que eu assino. Eu tava também no clube do Epílogo, no clube do Telegram, e a Amanda comentou de um livro que se chama Catabases, não sei se é assim que se pronuncia, da Kuang. E eu tô fazendo várias conexões na minha cabeça que eu resolvi sentar aqui para conversar com vocês. Para fazer a linha, né, de pensamento que a minha cabeça tá estruturando aqui, né? A gente começou essa discussão lá no grupo do Telegram, porque a Amanda comentou que estava tendo algumas discussões lá no TikTok. Eu não cheguei a ver isso, não cheguei a me apropriar desse conteúdo em si, de algumas pessoas falando que precisa, não que precisa, mas que seria interessante ter algumas referências antes de ir para esse livro, antes de entender essa história. E eu acho que principalmente na bolha de literatura clássica a gente passa bastante sobre isso. E eu também li uma newsletter hoje de manhã, enquanto estava ali na cama ainda tomando a minha xícara de café, que comentava sobre o processo de tomar notas, aquele livro, sabe, o Como Ler Livros, que é super conhecido, que todo mundo recomenda e que ele vai ensinar formas super profundas e analíticas de você ler livros. E eu tava assim pensando em várias dessas coisas e eu acho que para mim um grande ponto é que as coisas levam tempo. Da mesma forma com que algumas pessoas possam sentir, né, que leem um livro e às vezes não tem a bagagem ainda para entender todas as entrelinhas, para pegar todas as referências e que pra gente, né, vamos combinar que às vezes dá uma ferida um pouquinho no ego de não conseguir compreender tudo que está escrito. É sim importante pesquisar, ir atrás, principalmente se dá essa vontade, mas essa bagagem, tudo isso que vai formando quem nós somos como leitores e quem nós somos como seres humanos, né? Isso leva tempo, isso não é do dia para noite. E eu tenho só receio desse discurso de que é importante ter conhecimento disso ou daquilo, para que então, né, leia um livro, para que então consiga aproveitar uma leitura, porque isso pode acabar distanciando pessoas de livros. E conectando com essa newsletter que eu li hoje de manhã, falando sobre essas leituras complexas, aprofundadas, leitura sintrópica e tantas outras coisas aí, de que muitas vezes a gente está construindo a base ainda, né? A gente está construindo o nosso repertório, a gente está entendendo o que chama a nossa atenção nos livros. Eu acho que é muito comum, não só no leitor iniciante, mas o leitor que já tem uma certa experiência, de querer dominar todas as técnicas, de querer saber como o outro lê. A gente tem muita, né, dessa curiosidade. Tanto que vídeos que falam de como tomar notas, como fazer marcações nos livros, como ter leituras aprofundadas, normalmente performam super bem aqui no YouTube, justamente porque muitas vezes a gente está esperando ali uma fórmula mágica que vá fazer com que a gente consiga aproveitar o livro na sua ampla magnitude. E sendo bem sincera, da minha experiência com os livros até hoje, a forma com que eu mais consigo aproveitar uma leitura é sentando, lendo o livro e estudando. Tudo que chama a minha atenção, eu vou pesquisar, e não é todos os livros que vão precisar disso. Talvez você não seja esse tipo de leitor e a gente vai se comparando com esses leitores e que não necessariamente isso diz respeito à experiência que a gente quer ter como leitor. E eu acho que conforme a gente vai procurando essas fórmulas mágicas, né, ao mesmo tempo que a gente vai colocando uma régua muito alta de que você precisa entender disso, você precisa ter essas referências, a gente vai procurando soluções rápidas para problemas, né, que não necessariamente é um problema, que são muito mais complexos, sendo que isso leva tempo. Eu não sou uma leitora formada, eu acho que isso não existe na literatura, eu acho que isso não existe na vida, né? Tudo na vida leva tempo. Para você fazer um arroz leva tempo, para você dobrar a tua roupa leva tempo.
Para você construir um relacionamento com o teu parceiro, isso leva tempo, isso é dia após dia, conversa após conversa. E por que que na literatura seria diferente, né? Eu vejo que às vezes a gente passa 4, 5 anos, no meu caso, né, numa faculdade, e a gente se forma e totalmente se sentindo não pronto ainda para o mercado de trabalho, precisando estudar tantas outras coisas. Por que que a gente acha que vai se formar um leitor, a gente vai se formar um ser humano com uma rápida dica de como melhorar as suas anotações, de como você conseguir aproveitar melhor um livro? E sim, é importante a gente tentar, em algum nível, otimizar, mas isso em algum nível, sabe? E não fazer uma grande ode à produtividade na leitura e em tantas outras etapas da nossa vida. Talvez eu esteja fazendo essa conversa aqui com vocês porque é algo que eu estou vivendo na minha vida pessoal. Eu acho que a ansiedade, crise de pânico que muitas pessoas relatam que vivenciam, vem muito de querer colocar muitas coisas em um curto espaço do tempo, sem considerar que as coisas levam tempo. É tudo muito bonito quando você coloca as coisas no teu planner, tudo bonitinho nos dias, mas quando você vai para a prática, você vê que as coisas não acontecem naquele ritmo, que você tem altos e baixos ao longo da semana, ou que tem uma série de outras coisas que você precisava fazer e que você não contemplou no teu cronograma e que isso não vai se sustentar. Então, viver leva tempo e eu acho que quando a gente também tá procurando ativamente algum tipo de hack, algum tipo de facilidade que faça com que a leitura seja melhor, mais rápida, é a leitura dinâmica, é a anotação mais rápida, é a revisão mais rápida. O que que a gente faz com esse tempo que sobra? Com esse tempo que estamos teoricamente poupando? É uma passada no Instagram, enfim, né? A gente vai para onde esse tempo, né? Então, esse tempo que a gente coloca a nossa cabeça em um processo de uma aceleração mental tão grande para dar conta de uma atividade, sendo que o nosso cérebro não foi programado exatamente para isso, e o que a gente faz com esse tempo que teoricamente a gente está poupando, para onde a gente está levando isso? Isso me remete muito ao livro sobre a brevidade da vida do Sêneca. Tem uma reflexão ali que eu não consigo esquecer, que ele vai falar, né, como se ele estivesse conversando com uma pessoa mais idosa, e convidando a uma reflexão, né, de que aonde foi o teu tempo, quanto tempo na tua vida você dedicou para resolver o problema dos outros, para um trabalho, para resolver o problema dos teus filhos, para você definhar a tua saúde mental, tua saúde física, sem você ter feito nada para melhorar isso. Quanto tempo vai demorar para você perceber que você estava morrendo enquanto você estava vivendo? Então, eu acho que uma grande forma da gente agir contra isso é desacelerar. Eu acho, e talvez você concorde, né, comigo, que o tempo é a grande moeda do nosso tempo. Então, eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo aqui comigo, porque eu sei que o tempo está cada vez mais escasso. Então, que a gente use o nosso tempo para aquilo que realmente importa, que considere que a gente não vai se tornar um atleta de ponta, um leitor erudito, um grande apreciador de cinema, um grande apreciador de artes, ou uma pessoa boa na vida, uma pessoa com bons pensamentos, simplesmente de um dia para noite, se a gente não cuidar nas pequenas coisas, no dia a dia, a cada momento que passa, porque são nesses pequenos atos, é no dia a dia que a gente se constrói um leitor, que a gente se constrói como um ser humano. Não tem como a gente adiantar, querer percorrer mais rápido um caminho, porque com certeza essa trajetória ela vai ser comprometida. Enfim, gente, é aquela grande frase piegas que faz total sentido de que o que importa é a trajetória, não só o ponto de chegada, porque se a gente viver esperando só o ponto de chegada, a gente perde e não aprende muito com a trajetória
que é onde a gente realmente consegue somar para nossa vida experiências, ser transformado, enfim, eu acho que muito disso tá reverberando dentro de mim, de tudo isso que eu tenho consumido essa semana. É um assunto que eu ainda estou elaborando dentro de mim. Espero que você que está me assistindo também se beneficie dessa reflexão. Se você assistiu até aqui, agradeço. Agradeço também os membros da Biblioteca Secreta que permitem que eu tenha também esses meus devaneios. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal.